Olá chicos, que tal? Bem-vindos a mais uma classe. Eu sou a professora Elisiane e juntos vamos compartilhar mais uma vez alguns conhecimentos com vocês, bem? Vamos lembrar aí sempre dos nossos recados, né? Não deixe de responder a atividade obrigatória para garantir a sua presença lá no Classroom. E você que assiste às aulas pela TV e tem entregado seus trabalhos na sua escola, não deixe de entregar na data que foi combinada aí com as suas pedagogas, certo? Vamos nos lembrar agora do que vocês viram na aula passada. O que vimos na classe passada? Que tipo de comprador eres? Teníamos aí este título. Os gêneros textuais que nós estudamos foram teste e artigo de opinião, linguístico discursivo, os adjetivos e léxico e expressões relacionadas à temática. Em la classe de hoje vamos a ver alimentação e saúde. Os gêneros textuais, guia de saúde e campanha publicitária, linguístico discursivo, ações que indicam recomendações, conselhos e o imperativo, e léxico e expressões relacionadas à temática. Vamos começar então? Temos aí algumas perguntas para reflexionar, para você refletir, para você pensar um pouquinho. O que fazem os alimentos? Você vai pensando, a professora vai lendo, você vai pensando. Você já parou para pensar sobre alimentação? Qual é sua função? Qual que é a função desses alimentos para o nosso organismo, para o nosso corpo, a importância? O que passa se nos alimentamos mal? O que seria se alimentar mal? Seria comer pouco? Seria comer comidas que não são tão saudáveis assim? E o que aconteceria no caso, de comer mal, de comer coisas que não são tão nutritivas? Por que a água é tão importante? Já pensou também a respeito? A gente ouve tanto se falar sobre consuma muita água. Por quê? Qual que é a importância da água para nós? Então vamos iniciar nossa aula a respeito desse tema com essa reflexão. No decorrer da aula nós vamos aí falando um pouquinho a respeito dessas questões aqui. Temos aí um guia alimentária. Bien? Observem aqui, guia alimentária para a população uruguaia, para uma alimentação saudável, compartida e placentera. Bien? Geralmente o Ministério da Saúde de cada país tem aí toda uma organização nesse sentido de garantir às pessoas essa alimentação saudável por causa da importância para a saúde, que é a base para a saúde das pessoas. Vamos a ler. Lo que deve comer um estudiante. Então aí esse texto foi pensado para você que é estudante. A atividade diária de um estudante lhe implica desgaste tanto físico como intelectual, por lo qual suas necessidades energéticas aumentam e deve ter um aporte maior de alguns nutrientes, por essa questão dessa necessidade de energia aumentada nessa idade, nessa fase da vida, esse adolescente ele deve consumir, em maior quantidade alguns tipos de nutrientes. Sem embargo, escassez ou excesso de alguns alimentos desequilibra o estado óptimo, afetando com ello a saúde del escolar. Também existe essa questão aqui, existem algumas necessidades específicas que você precisa consumir em maior quantidade os nutrientes, mas a escassez, a falta, o excesso de alguns alimentos também podem desequilibrar um bom estado de saúde. Atividade 1. Vamos aí. Segundo o texto, um estudante deve seguir uma alimentação equilibrada por quê? Letra A. Siente muita hambre, é por isso que ele tem que ter essa alimentação equilibrada? B. Está em la fase de crescimento? Perceba aí que é de acordo com o texto, tá? Que você vai responder. Ou C. Necessita hacer esforço físico e mental? Em la 2, de acordo com o fragmento, se o estudante consome alguns alimentos em excesso, o que pode acontecer, se ele consumir alguns alimentos em excesso? A. Pode ganhar peso. Ou B.
puede ter sua saúde afetada? Pense um pouquinho, responda e já nós voltamos para corrigir. Muy bien, chicos, vamos a corrigir nuestra actividad. Entonces, según el texto, un estudiante debe seguir una alimentación equilibrada. ¿Por qué? Porque necesita hacer esfuerzo físico y mental, ¿bien? En la 2, de acuerdo con el fragmento, si el estudiante consume algunos alimentos en exceso, lo que puede ocurrir, puede tener su salud afetada, ¿bien? Continuação ainda do mesmo texto, tá? Que nós já começamos a ler. Sem perder el balance. Los nutricionistas indican que una dieta equilibrada contiene 55% de carbohidratos, 35% de grasas e de 10 a 15% de proteínas. Es así que podemos preparar um menú sumamente saudável, combinando os elementos anteriormente mencionados. Então, a combinação desses carboidratos, dessa gordura, grasas, da proteína que vem da carne, dos ovos, a combinação desses alimentos, né, nos traz aí um cardápio equilibrado, saudável. Vamos ver um pouquinho a respeito dos carboidratos, das grasas e das proteínas. Os carboidratos são sinônimo de energia. Consume mediante frutas, vegetales, cereales como arroz, harinas, ¿bien? Las grasas. Su consumo moderado es de gran utilidad,
já que são responsáveis de diversas funções como absorver algumas vitaminas, tá bom? Então a gente ouve muito falar mal das gorduras, mas existe a gordura boa também que é necessária para nossa saúde. Continuando, as proteínas contribuem ao bom estado de músculos, tecidos, enzimas e hormonas, assim como ao melhor rendimento físico. Consume diariamente, pero cuidado, pois al ingerirlas em altas cantidades se almacenan em forma de grasa. Se encontra em el huevo, la leche, la carne, el pescado, entre outros alimentos. Pero também tengamos em conta que em uma dieta balanceada, equilibrada, há outros nutrientes importantes em la alimentação do estudante, como os minerales, que são encontrados em pescados, mariscos, legumbres, pão integral e huevos. Temos acá a guia alimentária, representando aí alguns alimentos saudáveis, né? Temos aqui vários alimentos saudáveis, né? Desse lado as verduras, as frutas, os vegetais. A água aqui no centro, por sua grande importância. A indicação aqui da prática da atividade física, menor consumo, consumir menos la sal, bien. E acá legumbres, cereais, pão, pastas, la leche, el yogur, el queso, carnes e huevos, aceites, frutas secas e semillas, as sementes e opcionais dulces e graxas. Vocês observem aqui, ó, que os doces, né, as gorduras, estão aqui bem pequenininho porque você tem que consumir esse tipo de alimento em pequena quantidade, bien? Em la atividade 2, de acordo com o fragmento, que é uma dieta balanceada, né? De acordo com essa parte aqui que nós lemos do texto, os nutricionistas indicam que uma dieta equilibrada contém 55% de carboidratos, 35% de grasas e de 10 a 15% de proteínas, né? De acordo com esse fragmento, que é uma dieta balanceada? Em la B, contesta, responda. É correto consumir carboidratos? Né? Em la C, por que é importante consumir graxas? Tenta lembrar do que nós vimos no texto agora há pouco. Em la questão D, para que servem as proteínas? Né? Vai revisando aí, buscando na sua memória o que nós lemos. Responda e nós já voltamos para corrigir esta atividade.
Muy bien, chicos, a corrigir nuestra actividad. A ver, de acuerdo com o fragmento, que é uma dieta, então, balanceada, equilibrada? É a dieta que reúne carboidratos, proteínas e vitaminas de forma equilibrada, né? O que a gente leu lá no início do nosso texto. Em la B, é correto consumir carboidratos? Às vezes a gente ouve falar mal, né? Que engorda, mas será que é correto? Sim, pero de forma proporcional e equilibrada. Você pode consumir, mas de forma equilibrada. Bien? Em la C, por que é importante consumir graças? Por que é importante consumir gordura? Porque ajuda a absorver algumas vitaminas. Bien? E em la D, para que sirven las proteínas? Contribuye al buen estado de músculos y tejidos. Bien? A ver, então, alguns verbos em el modo imperativo, né? Os verbos no modo imperativo. Que outros conselhos podemos dar a uma pessoa que quer alimentar de forma sana? Né? Quais são os conselhos, além daqueles que nós já vimos? Come muita fruta e verdura, reduce o consumo de grasas animales, ten cuidado com os refrescos porque llevan muito açúcar. Comece, né, o dia com um bom desayuno, comece teu dia com um bom café da manhã, consume por lo menos 2 litros de água al dia. Ojo, os verbos, né, essas palavras que nós temos destacadas aqui, foram usados para dar um conselho, bien? El imperativo, entonces, em la publicidade. Que outros conselhos podemos dar a uma pessoa que se quer alimentar de forma sana? Temos acá o anúncio publicitário, combate os obstáculos que te impedem comer saudável. Quais são esses obstáculos, né? Se é questão de tempo, asigna um tempo do fim de semana para planear, comprar e preparar tu comida de la semana. Então, muito importante o planejamento, né? Se na hora que der fome, a gente não sabe o que vai comer, você vai comer qualquer coisa que aparecer na sua frente. E isso não é bom para a sua saúde, né? Temos acá, se o problema é o preço, né? O problema é, né, o dinheiro, procura comprar tus alimentos em mercados locais e de temporada, porque te ajudará a ahorrar dinheiro, você vai economizar dessa forma. Leva contigo, né? Se você vai sair, ficar fora de casa por um tempo, fruta ou verdura cortadas, semillas e nueces sem sal e sem aceite, para que puedas comer entre comidas. Então, fazer lanches, comer frutas, né, nos intervalos entre as refeições. Bien? Vamos aí continuar vendo os verbos nesse modo imperativo. O que é esse modo imperativo, pessoal? O imperativo é usado para dar ordens ou conselhos, para pedir ou oferecer algo, para dar instruções e fazer invitações, né? Para fazer um convite, por exemplo. Modelos de conjugação. Temos acá o verbo comer, já que estamos falando em salud, em comida. Afirmativo. Temos acá come, com ele, coma, com nós outros comamos, com os outros comed, com eles e você comam, né? Então, para dar esse conselho, para dar essa instrução, nós utilizamos o verbo no modo imperativo, como nós vimos anteriormente, come, né? Come fruta, né? No negativo, vamos ver aqui como fica, no comas, no coma, no comamos, no comais e no comam. Em la atividade 3, o que vocês vão fazer? O que a gente vai pedir aqui na atividade 3? Identifica as ações que indicam ordem. Então, a gente tem aqui um texto pequeno, você vai ler esse texto e vai aí assinalando no texto quais palavras, quais verbos que aparecem aí que estão nesse modo imperativo, dando ordem, aqui no caso dando ordem, né? Uma instrução, a gente vai ver aqui no texto, tá bem? Hijo, recorre tu quarto que está hecho um desastre.
Então a mãe aí falando com o filho, né? Arruma, organiza se teu quarto tá horrível. Que hace el cojín en el suelo? Ponlo en la cama. Los calzoncillos, guárdalos en el primer cajón de la cómoda, al lado del armario. Uy, se ha caído una estrella de la pared. Busca pegamento, pega uma cola, uma fita adesiva, pega-la junto a las demás. Quita essa camiseta, tira essa camiseta de la cama, mete la ropa en el armario, hijo. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Lo dejas todo tirado. Ai, miro tua habitação, olho para o teu quarto e me mareo. Meu olho se enche, me dá vontade de chorar, meu olho se enche de água. Então, marque aqui no texto quais são os verbos que estão no imperativo e nós já vamos corrigir. Listo, chicos, vamos a corregir. Entonces tenemos ahí algunos verbos, bien, en el imperativo. Recorre, né? Onde a mãe está dando aí uma ordem, uma instrução para o filho. Recorre tu quarto, ponlo, guarda-los, busca, pega-la, quita e mete, né? Guarda a roupa no armário. Todos esses verbos que estão acá em rojo, em vermelho, são os que estão sendo usados aí para dar as ordens para o filho, estão no imperativo. Bien? Practicando um pouco a língua. Vamos a ler. Se acabou a pelea entre comer algo bueno e comer algo rico. Trigo, cebada, maíz, avena e arroz. Juntan todo lo bueno de los cereales com todo lo rico de las pastas. Vamos analisar algumas palavras agora que apareceram aí nesse anúncio. Observa a frase do anúncio.
Se acabou a pelea, acabou a briga, a discussão entre comer algo bueno e comer algo rico. Em este texto publicitário se estabelece uma oposição entre bueno e rico, entre essas duas coisas, essas duas palavras. Comer algo bueno, o que significa aqui? Significa comer algo sano, saudável, que haga bem à la salud. Comer algo rico significa comer algo sabroso, delicioso, exquisito, né? Uma comida exquisita, uma comida sabrosa, bien? Em la atividade 4, explica a diferença de sentido de rico, da palavra rico, em es um homem muito rico, um milionário. Es uma nena muito rica. La carne está riquíssima. Então, em la A, em la B, em la C, você vai explicar qual que é o sentido de rico, que vai aparecendo em cada uma das frases, bem? Então, um tempo para você responder, nós já voltamos para conferir sua resposta. Bien, chicos, a corrigir nossa atividade 4. Então, analisando aí o sentido da palavra rico, rico. Né? Aqui na letra A, é um homem muito rico, né? É um homem que tem muito dinheiro. Esse é o significado de rico. Em la B, é uma nena muito rica. É uma nena hermosa. Né? Aqui, rica significa bonita, formosa. Em la C, la carne está riquíssima. Significa aí sabrosíssima. La carne está exquisita, né? Muito saborosa. Em la atividade 5, lee a seguinte frase.
juntan todo lo bueno de los cereales con todo lo rico de las pastas. Em la A, em este caso, a que se refere lo bueno? O que é bom ali, né? B, em esse caso, a que se refere lo rico? Responda aí essas duas questões, a A e a B, e já voltamos para conferir a sua resposta. Muy bien, corrigimos entonces. Temos aí estas duas frases, vamos analisar. En este caso, ¿a qué se refiere lo bueno? Se refiere a todos los elementos nutritivos y sanos en los cereales. En la B, en ese caso, ¿a qué se refiere lo rico? Se refiere al sabor rico propio de las pastas, né? Os macarrão, né? Uma comida muito gostosa que a maioria das pessoas gosta. ¿Sabías que, además de una buena alimentación, si realizas actividad física, tus músculos y huesos serán más fuertes y resistentes? Tu autoestima mejorará y te sentirás más seguro. Rendirás mejor en tus estudios y tu capacidad de aprendizaje mejorará. Estarás menos expuesto al uso de sustancias dañinas para tu organismo, como el alcohol y drogas. Gastarás más energía, por lo que tendrás um melhor controle de tu peso corporal. Então, aqui vem aí com esse texto algumas dicas para você seguir no seu dia a dia, se você achar que são úteis. Vamos a nuestro quiz, entonces. La cuestión 1. Hoy aprendemos que una alimentación sana es aquella en que se come mucho para obtener más energía,
em que se come de todo de maneira equilibrada ou em que se come pouco para não engordar. E em la 2, en el modo imperativo, los verbos tienen la función de dar órdenes, consejos, pedir o ofrecer algo, dar instrucciones y hacer invitaciones. O, ¿será que el modo imperativo tiene la función de caracterizar las acciones verbales o referirse a um tempo hipotético? Contesta aí nosso quiz, responda e nós já voltamos para corrigir. Bueno, vamos a corregir nuestro quiz. Entonces, hoy aprendemos que una alimentación sana es aquella en que se come de todo de manera equilibrada. ¿Bien? En la 2, en el modo imperativo, los verbos tienen la función de dar órdenes o consejos, pedir u ofrecer algo, dar instrucciones y hacer invitaciones. Entonces, ¿qué hemos estudiado hoy? Né? O tema da nossa classe foi alimentação e saúde. Falamos um pouco a respeito desse tema tão importante, né? Para todas as idades, para todas as fases da vida, mas principalmente para vocês que estão nessa fase adolescência, certo? E nós vimos os gêneros textuais guia de saúde, campanha publicitária. O linguístico discursivo, nós vimos ações que indicam recomendações, conselhos e o imperativo. E o léxico e expressões relacionadas à temática. Muitas gracias, agradeço muito por sua atenção mais uma vez e hasta luego!